Doutor, um outro assunto importante nesse período, ainda falando sobre as férias, é a parte recreativa, né, para as crianças, um banho de piscina, um passeio, uma praia. A gente tem acompanhado alguns relatos de crianças tendo casos de alergias com uma frequência mais alta, por um banho de piscina, por um contato com algum tipo de contaminação, com algum vírus, e essas reações elas acabam acontecendo com mais frequência na pele. O que o senhor tem acompanhado a respeito disso e quais são as orientações com relação a essa temática? O que a ciência propõe é que realmente as doenças alérgicas elas têm aumentado no mundo inteiro, né? Não é somente uma coisa que tem acontecido de maneira local, ou no nosso estado ou no nosso país. O que acontece é que com a evolução da ciência e da saúde, com a evolução da educação em saúde, as nossas crianças, por incrível que pareça, elas passaram a ter menos doenças infecto-contagiosas. E por passar a ter menos doenças infecto-contagiosas, acredita-se, né, a ciência acredita, que houve uma transgressão, vamos dizer assim, uma mudança de nosso sistema imune, caracterizando hipersensibilidades a alguns produtos ou alguns ambientes. Então, tem aumentado, tá certo? Essa hipersensibilidade que caracteriza as doenças alérgicas, seja ela na pele, seja ela em nível nasal, seja ela em nível respiratório de maneira geral. O que tem acontecido de fato é que as doenças imunológicas, do ponto de vista de alergia, tem aumentado no mundo inteiro. Isso é importante ter também alguns cuidados relacionados a esse período em áreas de piscina, em áreas de praia e ter o cuidado de uma forma geral com as crianças também na proteção da pele, não é isso, doutor? Justamente, o que a gente tem orientado, principalmente em consultório, é as crianças que possuem excessos de banhos, principalmente aquelas expostas ao cloro nesse verão, elas hidratem bem a pele. Existem alguns tipos de hidratantes que a gente propõe, que são hipoalergênicos e que são interessantes sempre serem usados no corpo inteiro pós-banho. Quem tem criança sabe que quando a criança entra na piscina, mesmo com o ato de passar o protetor solar nesse primeiro momento, e a criança fica por muito tempo, meia hora, 40 minutos, uma hora dentro da piscina brincando, e às vezes os pais pensam da seguinte forma: não, está protegido, eu passei o protetor solar. Mas, nesse caso, qual é a orientação, qual seria o intervalo ideal para poder reaplicar esse protetor, doutor? Em relação aos protetores solares, depende muito das marcas, mas geralmente a cada 3 horas é interessante fazer novamente essa cobertura. Mesmo com o uso de protetor solar, e os protetores solares são imprescindíveis nessa época do ano, é interessante que resguardemos nossas crianças para horários que são menos quentes, após 4 horas, 16 horas ou 16h30 da tarde, ou antes das 8 horas da manhã, seriam os períodos ideais para nossas crianças usarem a piscina. Com relação às reações no quesito otorrinolaringologia, nariz, ouvido e garganta, esse é um ponto que também é bastante afetado, a alta exposição ao sol ou algum tipo de envolvimento com alguma bactéria, até mesmo a temperatura da água, isso acaba influenciando. Influencia sim, né? Existem as rinites, que a gente chama de rinites alérgicas, e as rinites não alérgicas, que são as rinites vasomotoras. É algo que, inclusive, do ponto de vista popular, se confunde muito. Essa rinite que se dá com mudança do clima repentino, essa não é uma rinite alérgica, né? É uma rinite vasomotora. Isso tem sido muito prevalente em nossa população. Dentre outras rinites, realmente existem as rinites alérgicas, que são aquelas que se dão pelo contato de pelos de animais, de alguns ácaros que existem em tapetes, em bancos, dentre outras coisas.